Letícia Moraes nunca imaginou que derramar café em documentos importantes mudaria sua vida para sempre. Naquela manhã de quinta-feira, no escritório da TechVision, a startup mais promissora de São Paulo, ela equilibrava 3 pastas, o celular e uma xícara de café quente, enquanto corria pelo corredor de vidro do 10º andar. Seus saltos batiam no piso de madeira clara, enquanto tentava não se atrasar para a reunião de apresentação mensal. Letícia era estagiária de marketing digital há 5 meses, recém-formada, cheia de sonhos e dívidas da faculdade, morando num apartamento apertado com 2 amigas na Zona Oeste. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque apressado, e ela usava o único blazer que possuía, comprado em promoção especificamente para parecer mais profissional. A porta da sala de reuniões se abriu de repente bem na sua frente. Letícia tentou frear, mas o impulso era forte demais. A xícara de café voou das suas mãos em câmera lenta, o líquido escuro formando um arco perfeito no ar antes de se espalhar sobre os documentos que Sheikh Faisal Al-Zahrani segurava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Faisal era o principal investidor da empresa, um homem saudita de 32 anos, sempre impecável em seus ternos sob medida, com postura ereta e olhar penetrante que intimidava até os diretores. Antes que você continue essa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum desfecho emocionante. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber onde estão nossos inscritos ao redor do Brasil e do mundo. Letícia ficou paralisada, observando as manchas marrons se espalharem pelos relatórios. Seus olhos arregalados encontraram o rosto de Faisal, esperando a explosão de raiva, o grito, talvez até a demissão na hora. Mas ele apenas suspirou, um suspiro longo e cansado, como se aquilo fosse apenas mais um problema numa lista já extensa. Passou a mão pelo cabelo negro perfeitamente penteado e olhou para os papéis arruinados com uma expressão que Letícia não conseguiu decifrar. Não era raiva exatamente, era algo mais próximo de resignação. O chefe de marketing apareceu atrás dela, pálido como papel, começando a tagarelar desculpas, mas Faisal ergueu a mão pedindo silêncio. "Deixe-a", disse ele com aquele sotaque carregado que fazia cada palavra soar como uma ordem. "Foi um acidente. Providencie segundo as vias desses documentos." Ele desviou o olhar de Letícia e seguiu pelo corredor, deixando um rastro de café pingando dos papéis. Ela ficou ali parada, tremendo, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Era a 3ª vez naquele mês que ela causava algum desastre. Na semana anterior, havia enviado um e-mail com proposta comercial para o cliente errado, causando confusão generalizada. Antes disso, tropeçara no tapete da recepção enquanto guiava investidores importantes, quase derrubando uma escultura caríssima. Letícia era inteligente, criativa, dedicada, mas seu corpo simplesmente não colaborava, sempre esbarrando em coisas, derrubando objetos, tropeçando no ar. Os dias seguintes foram uma mistura de vergonha e trabalho intenso. Letícia evitava os corredores onde Faisal costumava transitar. Descia pelas escadas em vez de arriscar encontrá-lo no elevador, almoçava na mesa em vez de ir ao refeitório. Ele raramente conversava com os funcionários de níveis mais baixos, mantinha uma distância profissional de todos, mas quando passava pelo marketing, seus olhos escuros sempre pareciam encontrar Letícia, como se a estivesse avaliando. Ela se enterrava no trabalho, criando campanhas digitais cada vez melhores, tentando provar que valia a pena mantê-la apesar dos desastres. Sua coordenadora elogiava suas ideias, dizendo que ela tinha futuro brilhante se conseguisse se organizar melhor. Letícia sorria e concordava, mas por dentro sentia o peso da inadequação. Na manhã de terça-feira, 2 semanas após o incidente do café, Letícia recebeu um e-mail que fez seu coração disparar. Comparecer à sala do Sr. Al-Zahrani às 15 horas.
Assunto: conversa particular, obrigatório. Ela leu e releu a mensagem, sentindo o pânico subir pelo peito. Era a demissão. Tinha que ser. Ele havia esperado o tempo adequado, provavelmente conversado com RH sobre procedimentos, e agora a chamaria para dispensá-la pessoalmente. Letícia passou o resto da manhã num estado de choque silencioso, organizando mentalmente como pagaria as contas do próximo mês, se deveria voltar para a casa dos pais no interior, como explicaria mais esse fracasso para a família. Às 3 da tarde em ponto, ela bateu na porta de madeira escura do escritório privado dele, as pernas bambas, a boca seca. A voz grave dele disse: "Entre", e Letícia girou a maçaneta sentindo que estava abrindo a porta do próprio fim. O escritório de Faisal era exatamente como Letícia imaginava. Minimalista, elegante, com uma parede inteira de vidro, oferecendo vista panorâmica para a Avenida Paulista. Uma mesa enorme de madeira escura dominava o espaço, com apenas um laptop fechado, um bloco de anotações e uma caneta cara sobre a superfície impecável. As paredes eram decoradas com arte abstrata moderna e uma foto emoldurada do que parecia ser um palácio no deserto. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita e havia um aroma sutil de oud, aquele perfume amadeirado característico. Faisal estava de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos da calça do terno cinza escuro, observando o movimento lá embaixo. Ele não se virou quando ela entrou. "Sente-se", disse ele ainda de costas. Letícia obedeceu, escolhendo uma das cadeiras de couro em frente à mesa, sentando-se na beirada, as mãos entrelaçadas no colo. O silêncio se estendeu por longos segundos. Ela observou a linha dos ombros dele, a postura impecável, e se preparou para ouvir as palavras de dispensa. Finalmente, Faisal se virou. Seu rosto, normalmente impassível, mostrava sinais de tensão, linhas ao redor dos olhos que ela nunca havia notado. Ele caminhou até a mesa, mas não se sentou, apoiando-se na beirada, os braços cruzados sobre o peito. Seus olhos escuros fixaram-se nos dela com uma intensidade que a fez engolir em seco. "Senhorita Moraes", ele começou, e sua voz tinha uma qualidade diferente, menos autoritária, quase hesitante. "O que vou lhe pedir agora é extremamente irregular, e você tem todo o direito de recusar sem nenhuma consequência para seu emprego aqui. Preciso deixar isso muito claro desde o início." Letícia piscou confusa. Aquilo não parecia o começo de uma demissão. Ela assentiu lentamente, sem confiar na própria voz. Faisal descruzou os braços, passou a mão pelo rosto e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia vulnerável, humano. "Estou numa situação delicada", ele continuou, "e preciso de ajuda. Ajuda sua, especificamente." Ele se afastou da mesa e começou a andar pelo escritório. Um movimento incomum para alguém sempre tão controlado. "Meu irmão mais velho, Tariq, casa-se em 4 dias em Riad. É um evento enorme. Toda a família estará presente, assim como famílias importantes de toda a região." Ele parou e olhou para ela. "Minha família espera que eu leve uma acompanhante. Mais especificamente, espera que eu leve minha namorada." Letícia franziu a testa, ainda sem entender onde aquilo ia dar. "O problema", Faisal continuou, sua voz ficando ligeiramente amarga, "é que eu não tenho namorada. Mas alguns meses atrás, durante uma conversa com minha mãe, mencionei ter conhecido alguém interessante aqui no Brasil. Ela interpretou isso como um relacionamento sério e anunciou para toda a família que eu finalmente estava comprometido." A ficha começou a cair na mente de Letícia, mas ela não queria acreditar no que estava entendendo. Faisal voltou a se aproximar, sentando-se finalmente na cadeira atrás da mesa, como se precisasse da barreira física para continuar. "Se eu aparecer sozinho no casamento, não será apenas constrangedor. Será uma desonra pública, mas o pior não é isso." Ele fez uma pausa, seus dedos tamborilando uma vez na mesa, antes de se forçar a parar. "Há uma mulher chamada Laila Al-Mansur.
filha de um importante parceiro de negócios do meu pai. Por anos, nossas famílias têm tentado nos empurrar um para o outro. Ela é exatamente o tipo de mulher que minha família considera adequada. Mesma origem, mesma classe social, mesma cultura. Sua expressão se endureceu. Eu a acho insuportável. Se eu chegar sozinho ao casamento, Faisal continuou inclinando-se para a frente, minha família verá como a oportunidade perfeita para forçar a situação com Laila. Ela estará lá, claro. Sempre está. E eu estarei preso em 3 dias de eventos, sendo empurrado constantemente em direção a uma mulher que representa tudo o que eu passei os últimos anos tentando evitar. Ele respirou fundo. Então preciso de alguém para fingir ser minha namorada. Alguém que possa me acompanhar, manter as aparências durante o casamento e depois voltarmos ao Brasil como se nada tivesse acontecido. Letícia finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula. Por que eu? Senhor Al-Zahrani, eu mal falo com o senhor. Eu derrubei café nos seus documentos há 2 semanas. Ele quase sorriu. Quase. Exatamente por isso. Eu perguntei para outras pessoas. Faisal admitiu, e havia algo de vulnerável nessa confissão. Amigas, conhecidas, até outras funcionárias em posições mais altas. Todas recusaram ou tinham compromissos impossíveis de cancelar. Uma tinha casamento marcado no mesmo fim de semana. Outra cuida da mãe doente e não pode viajar. Outra simplesmente achou a ideia absurda demais. Ele olhou diretamente para ela. Escolhi você porque, apesar dos pequenos acidentes, você é discreta, profissional no que importa e inteligente. Vi seu trabalho nas campanhas. Você tem substância. E, mais importante, você não faz parte dos círculos sociais onde essa história poderia vazar e causar problemas futuros. Letícia sentiu um misto de ofensa e compreensão. Ela era a última opção, mas também a opção mais segura. Seria um acordo estritamente profissional, ele continuou. 3 dias. Apenas manter aparências. Depois voltamos e nada muda aqui. Mas enquanto ele falava, Letícia percebia que tudo estava prestes a mudar, mesmo que nenhum dos dois soubesse ainda o quanto. Letícia passou a noite inteira acordada, olhando para o teto do quarto minúsculo que dividia com Sofia, uma das amigas de apartamento. A proposta de Faisal ecoava na sua mente em loop infinito. Ela havia pedido tempo para pensar e ele concordara, dizendo que precisava de uma resposta até o meio-dia seguinte. A viagem seria na quinta-feira, dali a 3 dias. Sofia dormia profundamente na cama ao lado, completamente alheia ao turbilhão interno da amiga. Letícia pensava em todos os motivos para recusar. Era loucura, antiético, ela seria horrível nisso, provavelmente causaria algum desastre internacional. Mas também pensava na expressão de desespero controlado no rosto dele, naquela vulnerabilidade rara. Ele não estava pedindo por capricho, estava realmente encurralado. E Letícia, que sempre foi empática demais para o próprio bem, sentia o impulso de ajudar. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório 2 horas mais cedo. Pesquisou tudo sobre cultura saudita, costumes de casamentos, Riad, a família Al-Zahrani. Descobriu que eles eram imensamente ricos, proprietários de uma das maiores empresas de investimento do Oriente Médio. Encontrou fotos de Faisal em eventos formais, sempre sério, sempre impecável. Encontrou também fotos de Leila Al-Mansur em revistas de sociedade, uma mulher deslumbrante de olhos grandes e sorriso calculado, sempre vestida em alta costura. Letícia olhou para o próprio reflexo no vidro escuro do monitor. Cabelo bagunçado, olheiras, blusa amarrotada. Como alguém como ela poderia se passar por namorada de alguém como ele? Era ridículo. Mas às 11h45 da manhã, ela se pegou caminhando em direção ao escritório de Faisal. Ele estava ao telefone quando ela entrou, mas fez sinal para que sentasse. A conversa era em árabe, o tom formal, mas ligeiramente impaciente.
Letícia observou a forma como ele gesticulava com uma mão enquanto falava, os dedos longos cortando o ar para enfatizar pontos. Quando desligou, havia tensão visível nos ombros dele. Minha mãe, ele explicou brevemente, querendo confirmar detalhes sobre minha chegada e sobre você. O olhar dele encontrou o dela. Então, qual sua decisão? Letícia respirou fundo. Eu aceito. As palavras saíram antes que ela pudesse se arrepender. Mas preciso de orientação completa sobre o que fazer, como agir, o que é aceitável ou não. Algo mudou na expressão de Faisal. Alívio, talvez. Gratidão. Terá toda a orientação necessária. Obrigado, Letícia. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Faisal organizou 3 reuniões de briefing no escritório dele, sempre após o expediente normal, quando os corredores estavam vazios. Na primeira reunião, ele ensinou o básico. Na nossa cultura, casais não demonstram afeto físico em público. Nada de beijos, abraços apertados, nem mesmo segurar a mão de forma óbvia. O máximo aceitável é caminhar próximos, ou eu oferecer a mão para ajudá-la em escadas ou ao sair do carro. Ele mostrou fotos da família, quase 50 pessoas, e Letícia tentou memorizar nomes e rostos, sabendo que esqueceria metade. Sheikha Nora, a matriarca, parecia elegante e intimidadora. Tariq, o noivo, tinha um sorriso aberto. Sultan, o irmão mais novo de 19 anos, parecia brincalhão nas fotos. Na segunda reunião, eles construíram a história do relacionamento falso. Conheci você em um evento de networking da empresa há 4 meses, Faisal disse, fazendo anotações. Começamos a conversar sobre marketing digital, descobrimos interesses em comum. Você mencionou que gosta de fotografia, é um hobby seu? Letícia assentiu, surpresa que ele soubesse disso. Eu também aprecio fotografia, ele continuou. Esse pode ser nosso ponto de conexão. Começamos a tomar café juntos, conversas se tornaram mais pessoais, até que eu a convidei para jantar fora do contexto de trabalho. Enquanto ele falava, Letícia anotava tudo num caderno, desenhando pequenas estrelas ao lado dos pontos mais importantes. Minha música favorita? Ela perguntou. Não faço ideia, ele respondeu. Bossa nova? Ela sugeriu. Tom Jobim, talvez, ele anotou. A minha é música clássica árabe, Fairuz, especialmente. Ela anotou também, tentando pronunciar o nome e falhando. Na terceira reunião, Faisal se tornou mais sério. Sobre Laila, ele disse, e havia frieza na voz. Ela estará em todos os eventos. Vai tentar se aproximar de mim, mesmo vendo você. É assim que ela é, persistente, convencida de que somos inevitáveis. Ela provavelmente fará comentários sobre você, sutis o suficiente para não serem obviamente rudes, mas projetados para fazê-la se sentir inferior. Letícia sentiu um frio na barriga. Como devo reagir? Faisal pensou por um momento. Com dignidade. Não se rebaixe ao nível dela, mas também não seja passiva. Você é minha namorada, ao menos é o que eles devem acreditar. Haja como tal. Havia algo na forma como ele disse aquilo, uma intensidade inesperada, que fez o coração de Letícia bater mais rápido, mas ela empurrou a sensação para longe. Aquilo era trabalho, apenas trabalho, nada mais. Ou era o que ela continuava repetindo para si mesma enquanto a quinta-feira se aproximava, trazendo consigo uma viagem que mudaria tudo. O aeroporto privado de Guarulhos era um mundo completamente diferente do terminal comum. Letícia nunca havia estado naquela área, reservada para jatos particulares, onde não havia filas, nem multidões, apenas discrição e eficiência silenciosa. Faisal a buscou num carro preto com motorista às 5 da manhã, e ela entrou no banco de trás com a mochila que continha tudo o que possuía de apropriado para a viagem. 3 vestidos comprados às pressas, 2 pares de sapatos, produtos de beleza básicos.
Ele havia insistido em providenciar um guarda-roupa adequado quando chegassem a Riad, mas ela se recusou, dizendo que se viraria com o que tinha. Agora, olhando o jato executivo Gulfstream G150 brilhando sob as luzes da pista, Letícia se perguntou se havia subestimado drasticamente em que tipo de mundo estava entrando. O interior do jato era como algo saído de uma revista de luxo. Assentos de couro creme, que se reclinavam completamente, mesas de madeira polida, até um pequeno sofá na parte traseira. Havia apenas 2 comissários de bordo, um homem e uma mulher, ambos impecáveis em uniformes azul marinho, cumprimentando-os em inglês perfeito. Letícia pisou para dentro, tentando não parecer completamente fora do seu elemento, mas seus olhos arregalados provavelmente a entregavam. Faisal, é claro, entrou como quem fazia aquilo todos os dias, porque de fato fazia. Ele apontou um dos assentos próximos à janela. Fique à vontade. São 14 horas de voo, com fuso horário favorável. Chegaremos à noite horário local. Letícia se acomodou no assento que parecia abraçá-la, ainda processando a realidade surreal da situação. Durante a decolagem, ela olhou pela janela oval, vendo São Paulo diminuir abaixo deles, as luzes da cidade ainda acesas no amanhecer cinzento. Seu estômago revirou, mas não pela altitude. Era a consciência do que estava fazendo, atravessando o mundo para fingir ser namorada de um bilionário saudita que mal conhecia. Faisal estava ao seu lado, já com um laptop aberto, digitando e-mails com expressão concentrada. A comissária trouxe café árabe em xícaras minúsculas e suco de laranja fresco. Letícia pegou o suco com cuidado, segurando o copo com as 2 mãos para garantir estabilidade. Mas quando o avião encontrou uma turbulência leve, o líquido se moveu perigosamente. Ela tentou compensar o movimento, inclinou demais, e parte do suco se derramou na sua blusa branca. Não, ela sussurrou, sentindo o líquido frio encharcando o tecido. Faisal olhou para cima do laptop, viu a mancha alaranjada se espalhando e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, seus lábios se curvaram num quase sorriso. Começou, ele disse, e havia algo próximo à diversão na voz. A comissária apareceu instantaneamente com guardanapos, ajudando Letícia a secar a blusa, oferecendo outra roupa se ela quisesse trocar. Letícia aceitou, desaparecendo no banheiro do jato com uma blusa de linho fornecida pela tripulação. Quando voltou, Faisal havia fechado o laptop. Precisamos revisar a história mais uma vez, ele disse. Minha mãe é observadora. Ela fará perguntas específicas. Eles passaram a próxima hora ensaiando, ele fazendo perguntas como se fosse a mãe, ela respondendo, às vezes tropeçando em detalhes que haviam combinado. Quando ela confundiu a data do primeiro jantar deles, Faisal suspirou, mas pacientemente a corrigiu. Horas depois, quando Letícia cochilava, recostada no assento que se transformava em cama, ela sentiu algo pesado ser colocado sobre ela. Abriu os olhos lentamente e viu que Faisal havia colocado um cobertor sobre seus ombros. Ele estava do outro lado do corredor agora, ainda trabalhando no laptop, mas o gesto havia sido deliberado, cuidadoso. Obrigada, ela murmurou, sonolenta. Ele apenas acenou com a cabeça, sem desviar os olhos da tela. Mas ela o pegou olhando alguns minutos depois, quando pensava que ela já dormia de novo. Havia algo diferente no olhar dele, menos profissional, mais humano. Letícia fechou os olhos novamente, mas o sono não veio. Ela estava muito consciente da presença dele, do espaço compartilhado, da forma como suas vidas haviam se entrelaçado de repente numa mentira elaborada que precisava se tornar convincente. Quando o avião começou a descida sobre Riad, já era noite. Letícia pressionou o rosto contra a janela, vendo as luzes douradas da cidade se estendendo até onde a vista alcançava. Era uma metrópole moderna, arranha-céus iluminados cortando o céu escuro, rodovias largas formando padrões geométricos.
Faisal apareceu ao seu lado, apontando para um complexo particularmente grande. O palácio da família fica naquela direção, fora da área urbana principal. Chegaremos lá diretamente. Seu tom havia mudado, ficando mais formal, mais tenso. Ela percebeu que ele estava se preparando, colocando as defesas de volta no lugar. Quando o avião tocou o solo com suavidade, ele se virou para ela. Está pronta? Letícia não estava, nem um pouco, mas assentiu mesmo assim. Pronta. Enquanto eles desembarcavam no ar quente da noite saudita, onde 2 carros pretos os esperavam na pista privada, Letícia teve a sensação inegável de que estava cruzando uma fronteira invisível, não apenas geográfica, mas existencial. E não havia volta atrás agora. O palácio da família Al-Zarani não era o que Letícia esperava. Não era uma construção antiga e ornamentada, mas sim uma obra-prima arquitetônica moderna. Linhas limpas de mármore branco e vidro, iluminação estratégica que fazia o edifício parecer flutuar na escuridão, jardins perfeitamente manicurados com fontes que brilhavam sob luzes submersas. O portão principal se abriu automaticamente quando os carros se aproximaram, e eles seguiram por uma alameda ladeada por palmeiras até a entrada principal. Letícia via figuras movendo-se além das janelas iluminadas, ouvindo o murmúrio distante de vozes e música. O casamento era no sábado, mas a família já estava reunida, e os preparatórios começariam na manhã seguinte. Faisal estava visivelmente tenso ao seu lado no banco traseiro, os dedos tamborilando uma vez na coxa antes de se forçar a parar. Quando o carro parou diante da entrada monumental, as portas duplas de madeira entalhada se abriram. Um homem alto de túnica branca tradicional e keffieh apareceu no topo dos degraus de mármore, os braços se abrindo num gesto de boas-vindas. Faisal! A voz era calorosa, profunda. Tariq, o irmão mais velho, o noivo. Faisal saiu do carro e subiu os degraus para abraçar o irmão, o tipo de abraço masculino com tapinhas nas costas que indicava afeto genuíno. Letícia saiu do outro lado, ajustando o vestido simples azul marinho que usara para a chegada, sentindo-se completamente inadequada. Um funcionário já estava retirando as malas do porta-malas. Tariq se virou para ela e seus olhos eram gentis, curiosos. Então essa é ela, ele disse em inglês fluente. A mulher que finalmente conquistou o coração de pedra do meu irmão. Antes que Letícia pudesse responder, mais pessoas apareceram. Uma mulher jovem de olhos pintados com couro pesado, vestindo um abaia preto bordado em dourado, praticamente pulou nos braços de Faisal. Você voltou e trouxe ela. Era claramente uma prima, falando em inglês misturado com árabe, examinando Letícia com curiosidade não disfarçada. Mais 2 mulheres apareceram, depois um homem mais velho de barba grisalha, depois adolescentes, crianças. Em questão de minutos, Letícia estava cercada por pelo menos 15 pessoas, todas falando ao mesmo tempo, algumas em inglês, outras em árabe. Ela tentava sorrir, acenar, responder perguntas que vinham rápido demais. Onde você nasceu? Como conheceu Faisal? Há quanto tempo? Você gosta de Riad? É sua primeira vez aqui? As vozes se misturavam num turbilhão. E então o grupo se abriu, e uma presença diferente apareceu. Sheikha Noura Al-Zarani era exatamente como nas fotos, mas mais impressionante pessoalmente. Alta, esbelta, talvez 60 anos, mas parecendo mais jovem. Vestindo um abaia de seda preta com bordados intricados, os cabelos negros com fios prateados, presos em coque elegante. Seus olhos escuros eram inteligentes, analíticos, varrendo Letícia da cabeça aos pés numa avaliação silenciosa. O burburinho da família baixou automaticamente. Mãe, Faisal disse, caminhando para ela e beijando-lhe a testa com reverência óbvia. Esta é Letícia Moraes. Sheikha Noura estendeu a mão, não para apertar, mas numa posição que indicava que Letícia deveria segurá-la brevemente. Letícia obedeceu.
Bem-vinda à nossa casa, Sheikha Nora disse. Seu inglês perfeito, mas carregado com sotaque. Faisal nos falou muito sobre você. Seus olhos encontraram os de Letícia. Muito, pouco, na verdade. Mas antes que a tensão daquele olhar pudesse se estender, uma voz feminina cortou o momento. Faisal, querido. A voz era adocicada, calculada. Letícia se virou e viu uma mulher deslumbrante descendo a escadaria interna, que era visível através das portas abertas. Leila Al-Mansur era ainda mais impressionante pessoalmente. Alta, magra, mas com curvas nos lugares certos, vestindo uma abaia de seda champanhe que claramente custava mais do que o salário de 3 meses de Letícia. Seus cabelos negros caíam em ondas perfeitas até a cintura, o rosto impecavelmente maquiado, destacando olhos amendoados e lábios carnudos. Ela se moveu através da multidão, como se fosse sua própria casa, parando ao lado de Faisal, com familiaridade que fez o estômago de Letícia se contrair. Estava te esperando chegar, Laila disse, tocando levemente o braço dele. Então seus olhos se moveram para Letícia, e o sorriso permaneceu, mas não alcançou os olhos. E você deve ser a acompanhante. A forma como ela disse acompanhante carregava camadas de significado. Não namorada, não companheira, acompanhante. Como se Letícia fosse apenas uma funcionária temporária, alguém que prestava um serviço. O silêncio que se seguiu foi tenso. Faisal se afastou do toque de Laila, posicionando-se ligeiramente mais próximo de Letícia. Laila, esta é Letícia, minha namorada. Ele enfatizou a última palavra. Laila inclinou a cabeça, o sorriso ficando mais afiado. Que interessante sua escolha, Faisal. Tão diferente do que todos esperavam. Havia veneno educado naquelas palavras. Letícia sentiu o calor subir pelo pescoço, mas antes que pudesse responder, Sheikha Nora interveio. Laila, querida, tenho certeza que Letícia está cansada da viagem. Vamos deixá-lo se acomodar. Havia repreensão sutil no tom da matriarca. Laila recuou um passo, mas seus olhos permaneceram fixos em Letícia com uma expressão que prometia. Isto não acabou. Um funcionário os guiou através de corredores de mármore até um quarto luxuoso no 2º andar. Letícia mal registrou a decoração. Cama enorme com dossel, cortinas de seda, banheiro com banheira de mármore. Ela só via 2 coisas. Havia apenas uma cama, embora gigantesca, e havia uma pequena sala de estar adjacente com um sofá comprido. Faisal entrou atrás dela, e o funcionário deixou as malas e se retirou, fechando a porta. O silêncio entre eles foi carregado. Eu durmo no sofá, ele disse imediatamente. Você fica com a cama, não é negociável. Letícia assentiu, aliviada. Ela caminhou até a janela, olhando para os jardins iluminados lá embaixo. Leila parece simpática, ela disse. E não conseguiu manter o sarcasmo completamente fora da voz. Atrás dela, Faisal deixou escapar um som que podia ter sido uma risada amarga. Agora você entende porque precisava de você aqui. E Letícia entendia. Entendia perfeitamente. Mas o que ela não entendia ainda era porque a forma como Laila havia tocado o braço dele a incomodava tanto. O primeiro evento oficial começava às 9 da manhã, um café da manhã tradicional com a família estendida. Letícia acordou às 6, despertada pelo som do chamado para a oração ecoando pela cidade. Um som estranho, mas bonito, que se infiltrava pela janela entreaberta. Faisal já estava acordado, obviamente, dobrado o lençol e travesseiro que havia usado no sofá com precisão militar. Ele usava a calça de pijama preta e uma camiseta simples. E pela primeira vez, Letícia o viu em algo que não fosse terno e impecável. Ele parecia mais jovem assim, mais acessível. Bom dia, ele disse formalmente, como se falassem no escritório. O café da manhã é em 3 horas. A família espera a pontualidade. Ele desapareceu no banheiro
e Letícia ouviu o chuveiro abrir. Ela aproveitou para se vestir rapidamente no quarto, escolhendo um vestido modesto, verde escuro, que cobria os braços e ia até os joelhos. Quando desceram juntos para o salão de café da manhã, Letícia estava preparada para outra multidão, mas não para a escala. Havia pelo menos 40 pessoas reunidas na sala enorme, mesas baixas dispostas em formação de U, almofadas de piso para sentar conforme o estilo tradicional. O aroma de café árabe, cardamomo, pão fresco e especiarias preenchia o ar. Primas de Faisal praticamente sequestraram Letícia, puxando-a para sentar entre elas, bombardeando-a com perguntas em inglês apressado. Faisal foi puxado para o lado masculino da formação e Letícia o viu conversando com Tariq e outros homens, mas seus olhos encontravam os dela através da sala, periodicamente, como se verificasse que ela estava bem. Ela tentou comer com delicadeza, provando hummus, labne, pão achatado. Tudo estava delicioso, mas ela estava nervosa demais para realmente apreciar. Foi quando tentava alcançar uma azeitona do prato central que o desastre aconteceu. Seu cotovelo bateu na xícara de café de uma das primas, a xícara pequena, mas cheia, oscilou perigosamente, e em movimento puramente instintivo, Letícia tentou agarrá-la. Seus dedos apenas tocaram a porcelana, enviando-a num arco através do ar, antes de cair no colo de outra prima com um splash suave. Houve um momento de silêncio absoluto. Letícia ficou congelada, horrorizada, observando a mancha escura se espalhando no abaia rosa claro da mulher. "Eu sinto muito", ela disse, a voz aguda de pânico. "Sinto muito, eu não queria. Foi acidente. Eu vou pagar pela limpeza, eu..." A prima começou a rir. Não uma risada educada, mas gargalhada genuína, os olhos brilhando. "Não se preocupe, acontece." Outras mulheres começaram a rir também. Alguém já estava trazendo guardanapos. A tensão se dissolveu em bom humor. Mas Letícia sentiu olhos sobre ela que não estavam rindo. Virou a cabeça e encontrou Laila sentada na outra extremidade da formação, observando com sobrancelha erguida e sorriso fino. Ao lado de Laila estava Sheikha Nora, que não estava sorrindo, mas também não parecia desaprovadora, apenas observadora. Faisal havia se levantado do lado masculino, preocupação visível no rosto, mas Tariq o puxou de volta, dizendo algo que o fez relaxar. O café da manhã continuou, mas Letícia ficou hiperconsciente de cada movimento, segurando xícaras com as duas mãos, comendo com cuidado exagerado. Quando finalmente terminou, ela estava exausta mentalmente. As primas a arrastaram para um tour pelo palácio, mostrando jardins internos, salas de estar, até uma biblioteca impressionante com livros em árabe, inglês e francês. Letícia tentava memorizar o layout, mas o lugar era um labirinto. À tarde, havia planejamento para o casamento. As mulheres revisando decorações florais, menu, entretenimento. Letícia, que era profissional de marketing, se viu naturalmente oferecendo sugestões sobre apresentação visual, fluxo de convidados, até estratégia de mídia social para o evento. As primas ficaram impressionadas. "Você é muito organizada", uma delas exclamou. "Faisal escolheu bem." Mas sempre que Letícia levantava o olhar, lá estava Laila nas proximidades, inserindo-se em conversas, fazendo comentários sutis. "No Brasil vocês fazem casamentos diferentes, imagino. Menores, mais simples. Ou deve ser difícil entender nossas tradições vindas de fora." Cada comentário era dito com um sorriso educado, mas olhos frios. Letícia respondia com cortesia forçada, mas sentia a frustração crescendo. Por que aquela mulher a incomodava tanto? Era apenas trabalho. Ela não tinha direito de se sentir possessiva ou ameaçada. Ao anoitecer, quando finalmente conseguiu um momento sozinha no quarto, Faisal entrou logo depois. Ele parecia cansado, afrouxando o colarinho da túnica tradicional que havia vestido para o dia. "Como foi?" ele perguntou.
Letícia estava sentada na beirada da cama, tirando os sapatos que machucavam. Derramei café na sua prima, mas ela foi legal sobre isso. Suas outras primas são adoráveis. Sua mãe me intimida. E Laila... Ela parou. Faisal se aproximou, sentando-se cautelosamente no outro lado da cama, mantendo distância respeitável. Laila está sendo Laila, ele disse. Ignore. Ela sempre foi assim, achando que todo mundo é inferior. Havia frieza na voz dele quando falava dela. Obrigado por hoje, ele continuou. Vi como você interagiu com minha família. Eles gostaram de você. Algo na sinceridade daquela afirmação fez o coração de Letícia apertar. Porque quanto mais tempo passava aqui, mais difícil ficava lembrar que tudo aquilo era fingimento. O segundo dia trouxe o evento pré-nupcial oficial. Uma celebração tradicional separada por gênero, com as mulheres reunidas nos salões internos do palácio e os homens em tendas elaboradas, montadas nos jardins. Letícia passou a manhã sendo preparada pelas primas de Faisal, que insistiram em vesti-la adequadamente. Elas trouxeram um abaia cor de vinho escuro, bordado em fio dourado, infinitamente mais elegante que qualquer coisa que Letícia possuía. Presente, disseram, recusando-se a aceitar não como resposta. Uma delas era maquiadora profissional e aplicou kohl ao redor dos olhos de Letícia com mão habilidosa, realçando seus olhos castanhos de forma dramática. Quando Letícia se olhou no espelho, mal se reconheceu. Parecia pertencer, de certa forma, mesmo que fosse apenas ilusão temporária. O salão feminino estava transformado em paraíso dourado, tecidos pendurados do teto alto, criando atmosfera íntima, almofadas luxuosas dispostas ao redor da sala, mesas baixas carregadas com doces e frutas. Música tradicional tocava ao vivo, tocada por mulheres com oudes e darbucas. O ambiente era só feminino, então muitas mulheres haviam tirado suas abaias, revelando vestidos deslumbrantes por baixo, cabelos soltos e joias brilhantes. Era um mundo diferente, cheio de risadas, conversas animadas, energia. Letícia foi recebida com beijos nas bochechas, puxada para sentar em lugar de honra perto de Sheikha Nora e da noiva, Amira, uma mulher radiante de olhos brilhantes e sorriso tímido. Mas é claro, Laila também estava lá, sentada do outro lado da noiva, vestindo algo que provavelmente custava mais que um carro popular. As horas passaram em turbilhão de comida, música, conversas. As mulheres mais velhas contavam histórias sobre seus próprios casamentos, as mais jovens riam e especulavam sobre futuros românticos. Em certo momento, a conversa se voltou para Letícia. Uma tia de Faisal, mulher de face bondosa, perguntou: "E quando será o casamento de vocês? Faisal já fez a proposta oficial?" Letícia sentiu o sangue gelar. Eles não haviam preparado resposta para isso. "Nós estamos tomando nosso tempo", ela improvisou, "conhecendo um ao outro melhor primeiro." A tia assentiu com sabedoria. Inteligente, muito melhor que casamentos apressados. Mas Letícia viu Sheikha Nora observando-a com aquele olhar analítico, como se estivesse vendo através da fachada. E Laila, claro, não perdeu a oportunidade. "Tomando tempo", ela repetiu, como se provando as palavras. "Que moderno! Embora nossa cultura tradicionalmente valorize compromisso mais definitivo." A atmosfera ficou ligeiramente tensa, mas foi quebrada quando a música mudou para algo mais alegre e rítmico. Mulheres começaram a dançar, movimentos tradicionais que Letícia não conhecia. As primas tentaram ensiná-la, rindo quando ela pisava no próprio pé, girando-a e guiando seus braços. Letícia se permitiu relaxar, rindo de seus próprios erros, deixando-se ser levada pela alegria do momento. Foi nessa hora que sentiu, não viu, mas sentiu, que algo havia mudado na sala. Virou-se e viu que as portas do salão haviam se aberto brevemente, e Faisal estava lá, conversando com sua mãe.
Ele deveria estar com os homens, mas aparentemente viera verificar algo. Seus olhos encontraram Letícia através da sala cheia de mulheres dançantes. E ele parou no meio de uma frase. Ela estava ali, cabelos soltos caindo pelos ombros, olhos pintados, vestindo as cores de sua cultura, rindo genuinamente. E a expressão no rosto dele era de alguém vendo algo pela primeira vez. O momento se estendeu por segundos demais. Sheikha Noora notou, Layla notou, várias primas notaram e começaram a provocar, fazendo sons de dramáticos. Faisal desviou o olhar rapidamente, voltando a conversar com a mãe, mas o estrago estava feito. Quando ele saiu, fechando as portas atrás de si, Letícia ficou parada ali, coração batendo rápido demais, sentindo algo que não deveria sentir. Uma das primas sussurrou no ouvido dela. Ele nunca olhou para ninguém daquele jeito. Nem mesmo... Ela não terminou, mas olhou significativamente para Layla. E pela primeira vez, Letícia se perguntou se estava sendo óbvia demais sobre os próprios sentimentos também. Porque em algum momento entre derramar café e fingir ser namorada, as fronteiras haviam começado a ficar confusas. A festa continuou até tarde da noite. Quando finalmente terminou e as mulheres começaram a se dispersar, Sheikha Noora pediu a Letícia para ficar um momento. As duas ficaram sozinhas no salão que agora parecia enorme e vazio, músicos já tendo guardado instrumentos, funcionários limpando discretamente. A matriarca gesticulou para que Letícia se sentasse ao seu lado numa das almofadas. "Você é diferente do que eu esperava", Sheikha Noora disse, sem preâmbulo. Letícia não sabia como responder a isso. Quando Faisal mencionou uma brasileira que trabalhava com ele, eu temi que fosse, como posso dizer, calculada. Alguém atrás do status, do dinheiro. Seus olhos encontraram os de Letícia. "Mas você não é assim. Você é desajeitada, é verdade." Ela sorriu ligeiramente. "Mas é real, e meu filho precisa de real." "Minha senhora," Letícia começou, sentindo culpa subir pela garganta. "Eu não sei se..." Mas Sheikha Noora ergueu a mão, interrompendo. "Não precisa dizer nada agora. Apenas saiba. Eu vejo mais do que as pessoas pensam. Vejo como você olha para ele. E, mais importante, vejo como ele olha para você. É diferente. Depois de anos tentando empurrá-lo para escolhas apropriadas, como Layla, vejo ele finalmente olhando para alguém com interesse real." Ela se levantou e Letícia fez o mesmo. "Apenas não o machuque. Meu filho construiu muros altos ao redor do coração. Se você encontrou forma de atravessá-los, tem responsabilidade nessa descoberta." Com essas palavras enigmáticas, ela deixou Letícia sozinha no salão vazio, coração disparado, mente girando. Como ela explicaria que tudo era mentira? E a verdade mais assustadora estava se tornando cada vez menos mentira com cada hora que passava. Quando Letícia voltou ao quarto, era passada da meia-noite. Faisal estava sentado na pequena sala de estar adjacente, ainda vestindo a túnica tradicional, um livro aberto no colo, mas olhando pela janela. Ele se virou quando ela entrou. "Como foi?" ele perguntou. "Sua mãe sabe", Letícia disse, indo direto ao ponto. Faisal ficou tenso. "Sabe o quê? Ela sabe que algo está acontecendo. Não sei se ela sabe sobre a farsa exatamente, mas ela percebeu que há algo real entre nós." Letícia não havia planejado ser tão direta, mas a conversa com Sheikha Noora a deixou abalada. Faisal fechou o livro lentamente. "E há?" ele perguntou, voz baixa. "Algo real?" O silêncio que se seguiu foi carregado com tudo que nenhum dos dois estava dizendo. "Não sei", Letícia finalmente admitiu. "Mas está ficando mais difícil fingir que é só trabalho." E com essa confissão pendurada no ar entre eles, ela se retirou para o banheiro, deixando Faisal sozinho com seus próprios pensamentos e a verdade inegável de que ambos haviam cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada.
O dia do casamento amanheceu com céu sem nuvens e calor intenso que já se fazia sentir às 6 da manhã. Letícia mal havia dormido, revivendo a conversa com Sheikha Nora, as palavras ditas e não ditas entre ela e Faisal. Quando acordou, ele já havia saído do quarto, provavelmente para preparativos com os homens da família. Havia um bilhete na mesa lateral. "Nos vemos na cerimônia, você ficará linda." A caligrafia era precisa, masculina, mas o conteúdo era inesperadamente pessoal. Letícia segurou o papel por mais tempo do que necessário antes de guardá-lo na gaveta da mesinha de cabeceira, um gesto que não passou despercebido por ela mesma. Por que estava guardando? Era apenas um bilhete educado, mas ela sabia que estava mentindo para si mesma. As primas invadiram o quarto às 8, trazendo consigo uma equipe completa de maquiadoras, cabeleireiras e estilistas. Aparentemente, Letícia, como namorada oficial de Faisal, tinha status especial e deveria estar impecável. Elas trouxeram um vestido que roubou o fôlego dela. Uma baia de seda pesada em tom champanhe pálido, bordado com fios de ouro e prata em padrões geométricos intricados que devem ter levado meses para completar. Era arte vestível. "Não posso usar isso", Letícia protestou. "É valioso demais, e se eu derrubar algo e se..." "Você vai usar", a prima mais velha, Yasmin, disse com firmeza afetuosa. "E não vai derrubar nada porque vamos te vigiar." Elas riram, mas havia um carinho real ali. Letícia estava sendo adotada por aquelas mulheres, aceita num círculo que geralmente era impenetrável para estrangeiras. E a culpa de saber que era baseado em mentira pesava cada vez mais. A cerimônia aconteceria no jardim principal, transformado em algo saído de conto de fadas árabe. Tendas brancas enormes, decoradas com tecidos dourados, arranjos florais em tons de creme e dourado, cadeiras enfileiradas em semicírculos voltados para um arco floral, onde os votos seriam trocados. Havia separação parcial entre seções masculinas e femininas, mas membros da família próxima se misturavam. Letícia foi guiada para o assento de honra próximo a Sheikha Nora, do outro lado do corredor, de onde Faisal estava sentado com Tariq e outros homens. Quando ela apareceu, vestida naquele abaia deslumbrante, cabelos presos em penteado elaborado, maquiagem realçando seus traços, Faisal a viu e simplesmente parou. Ele estava no meio de conversa com o irmão, mas as palavras morreram. Tariq seguiu o olhar do irmão, viu Letícia e sorriu conhecedor. A cerimônia foi linda e solene de formas que Letícia não esperava. O imã conduziu os ritos em árabe, sua voz profunda ecoando através dos alto-falantes discretos. Tariq e Amira trocaram votos com seriedade e emoção visível, as mãos se tocando brevemente, apesar da formalidade do momento. Quando o imã pronunciou os casados, houve uma explosão de alegria, aplausos, gritos de celebração, música começando imediatamente. Letícia se viu com lágrimas nos olhos, emocionada pela beleza do compromisso que havia testemunhado. Olhou através do corredor e encontrou Faisal já olhando para ela. Seus olhos também brilhavam, e havia algo na expressão dele, vulnerabilidade, desejo, medo, que fez o coração dela apertar dolorosamente. Como seria se fosse real? Se eles estivessem aqui não por farsa, mas por escolha verdadeira? A celebração que se seguiu era grandiosa. Centenas de convidados enchendo os jardins, mesas elaboradas com comida que parecia infinita, música ao vivo alternando entre tradicional e moderna, dança, conversas, risadas. Letícia circulava entre as mulheres da família, aceita agora como parte do grupo, respondendo perguntas sobre o Brasil, sobre como conheceu Faisal, inventando detalhes que começavam a parecer reais de tão repetidos. Mas sempre havia Laila nas proximidades. Ela não havia desistido, não mesmo vendo Letícia claramente estabelecida como namorada oficial.
Durante o jantar elaborado, Laila conseguiu sentar-se estrategicamente onde poderia ver tanto Faisal quanto Letícia, fazendo comentários que pareciam educados, mas carregavam farpas. Deve ser difícil para você, todos esses eventos formais, tão diferentes do que você está acostumada. Ou observando o vestido de Letícia. As primas te emprestaram? Que generosas! Claro, você não teria trazido nada apropriado. Mas foi durante a dança que a situação escalou. A pista de dança estava cheia, homens e mulheres misturados agora que a parte formal havia passado, famílias celebrando juntas. Faisal estava conversando com tios quando Laila se aproximou dele, tocando seu braço com familiaridade proprietária que fez algo dentro de Letícia reagir visceralmente. Laila disse algo perto do ouvido dele, rindo, inclinando-se próxima demais. Faisal se afastou educadamente, mas ela persistiu, colocando a mão em seu peito agora, olhando para ele através de cílios baixados. E Letícia, que deveria ficar quieta, que deveria lembrar que era apenas farsa, sentiu-se movendo através da multidão antes de pensar conscientemente sobre isso. Ela apareceu ao lado de Faisal, posicionando-se entre ele e Laila de forma que parecia natural, mas era claramente deliberada. Desculpe interromper, Letícia disse, voz doce, mas olhos firmes, mas precisava do Faisal por um momento. Ela pegou a mão dele, a primeira vez que haviam se tocado tão deliberadamente em público, seus dedos entrelaçando com os dele. Laila recuou um passo, surpresa mascarada rapidamente com um sorriso falso. Claro, vocês dois aproveitem. Mas seus olhos, quando fixaram em Letícia, eram puro veneno. Quando ela se afastou, Faisal olhou para a mão de Letícia, ainda segurando a dele. Você não precisava... Ele começou. Precisava sim. Letícia o interrompeu, surpresa com sua própria veemência. Ela não respeita limites. Alguém precisava deixar claro. Faisal a estudou por longo momento. Você está com ciúmes, ele disse. E não era acusação, mas observação fascinada. Letícia não podia negar, não quando ainda estava segurando a mão dele. E se estiver? Ela desafiou. O sorriso que apareceu no rosto dele foi lento, transformador. Bom, ele disse simplesmente. E naquele momento, com mãos entrelaçadas no meio de um casamento onde fingiam ser casal, ambos souberam que haviam parado de fingir completamente. A festa do casamento continuou até altas horas, mas Letícia escapou mais cedo, exausta emocionalmente mais do que fisicamente. O encontro com Laila, segurar a mão de Faisal, a forma como ele havia sorrido quando ela admitiu ciúmes. Tudo estava confuso, intenso demais. Ela se trocou para a roupa mais confortável e estava sentada no pequeno terraço privado, anexo ao quarto, olhando para o jardim iluminado abaixo, onde ainda se ouvia música distante, quando Faisal entrou. Ele também havia trocado a túnica formal por calça e camisa simples, os primeiros botões abertos, mangas enroladas até os cotovelos. Parecia cansado, mas alerta, olhos procurando por ela no quarto antes de vê-la através das portas de vidro do terraço. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo frágil que pode quebrar. Posso me juntar a você? Ele perguntou formalmente. Letícia apenas acenou com a cabeça, incapaz de confiar na própria voz. Faisal puxou a outra cadeira de ferro forjado, sentando-se ao lado dela, mas mantendo distância respeitável. Por longo momento, nenhum deles falou. Apenas ouvindo a música distante, o murmúrio de conversas, o vento suave na noite quente. Foi Faisal quem finalmente quebrou o silêncio. Obrigado por vir aqui, por fazer isso. Sei que não foi fácil. Letícia olhou para ele. Por que está me agradecendo? Você me pagou para... Espere, não, você não me pagou. Ela franziu a testa. Por que não me pagou? Isso era um acordo profissional. Faisal desviou o olhar.
Porque se eu tivesse pago, teria sido transação, e eu não queria que fosse transação. O que você queria então? Letícia perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Faisal se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas, olhando para o jardim abaixo. Quando pedi para você vir, eu me disse que era apenas uma solução prática. Você era conveniente, disponível, discreta, mas a verdade... Ele olhou para ela, e havia algo cru na expressão dele, vulnerabilidade que ela nunca havia visto. A verdade é que eu poderia ter encontrado outra pessoa se tivesse tentado mais. Poderia ter contratado uma atriz, alguém profissional. Mas eu escolhi você porque já estava interessado em você. Já observava você no escritório há meses, a forma como você ria com colegas, como se dedicava ao trabalho apesar dos pequenos desastres, como era genuína. Letícia sentiu o coração disparar. Isso não faz sentido. Você mal falava comigo. Eu sei, Faisal admitiu. Eu mantinha distância porque você era minha funcionária, porque seria inapropriado, porque eu não sabia se você poderia retribuir interesse. Mas quando surgiu essa situação com minha família, vi oportunidade, não apenas de resolver problema, mas de... Ele hesitou. De te conhecer melhor, em contexto diferente. Egoísta? Absolutamente. Eu trouxe você aqui meio que sob falsos pretextos. A confissão pendurou no ar entre eles. Letícia deveria estar com raiva, sentir-se manipulada. Mas em vez disso, sentiu o alívio estonteante. Porque ela também havia desenvolvido sentimentos que não deveria ter. E agora? Ela perguntou baixinho. Agora estamos nessa confusão, Faisal disse, um meio sorriso triste. Porque eu me apaixonei por você de verdade, Letícia. Em algum momento, entre você derramando suco no avião e defendendo o território contra Laila hoje, parei de fingir completamente. Letícia levantou-se da cadeira, movendo-se para a borda do terraço, precisando da distância física para pensar claramente. Faisal permaneceu sentado, dando-lhe espaço. Isso é loucura, ela disse, mais para si mesma que para ele. Vivemos em continentes diferentes. Você é bilionário investidor, eu sou estagiária que mal paga aluguel. Sua família espera que você case com alguém como Laila, não como eu. Eu derrubei café na sua prima ontem. Ela riu sem humor. Não consigo nem atravessar um quarto sem causar desastre. Como vou entrar no seu mundo? Faisal se levantou então, aproximando-se, mas ainda não tocando. Todos esses são obstáculos reais, ele concordou. Não vou minimizá-los, mas nenhum deles muda o que sinto. Nenhum deles muda que pela primeira vez em anos eu olho para alguém e vejo o futuro possível. Sua família me aceita apenas porque acha que somos sérios. Letícia continuou, virando-se para encará-lo. Quando descobrirem que foi mentira desde o início, que você me trouxe aqui para evitar Laila, não para apresentar a namorada real, eles vão me odiar. Sua mãe vai me odiar. E você? Você vai se arrepender de ter deixado a farsa se transformar em algo complicado. As palavras saíam rápido agora, todas as inseguranças que ela vinha guardando há dias. Eu não pertenço aqui, Faisal. Olhe para mim. Olhe realmente. Eu não sou sofisticada como as mulheres do seu mundo. Não sei falar 3 idiomas. Não tenho educação em escolas europeias. Não sei qual talher usar em jantar de 20 pratos. Eu vou te envergonhar eventualmente. Sua voz quebrou na última palavra, lágrimas finalmente transbordando. Faisal fechou a distância entre eles então, suas mãos indo para o rosto dela, polegares limpando as lágrimas gentilmente. Você acha que eu quero perfeição? Ele perguntou, voz baixa, mas intensa. Você acha que eu quero alguém que sabe exatamente qual talher usar, mas não tem alma? Eu passei anos rodeado por pessoas apropriadas. Todas sabem as regras, todas dizem as coisas certas, todas usam as máscaras perfeitas. E eu estava morrendo de solidão no meio de toda aquela perfeição. Seus olhos procuravam os dela.
Então você aparece, derrubando café, tropeçando em tapetes, sendo completamente humana. Você fez minha prima rir quando derramou café nela, em vez de ficar constrangida em silêncio. Você enfrentou Laila mesmo tremendo de nervosismo. Você conquistou minha família não por ser perfeita, mas por ser real. Como você não vê que isso é infinitamente mais valioso? Mas e as diferenças práticas? Letícia insistiu, mesmo apoiando seu rosto nas mãos dele, inconscientemente. Você vive entre São Paulo e Riad. Eu mal consegui juntar dinheiro para a passagem de ônibus quando mudei para São Paulo. Você toma decisões que movem milhões, eu faço campanhas de Instagram para startup. Como isso funciona na vida real? Faisal baixou as mãos, mas pegou as dela, entrelaçando seus dedos. Não sei. Ele admitiu com honestidade brutal. Não tenho todas as respostas. Talvez não funcione. Talvez as diferenças sejam grandes demais. Mas, Letícia, eu estou disposto a tentar descobrir. Estou disposto a fazer concessões, ajustes, o que for necessário. A pergunta é, você está? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado com o peso da decisão que mudaria tudo. Lá embaixo, a festa continuava, risadas e música flutuando na noite. Amanhã, eles voltariam para o Brasil, voltariam para a realidade. E Letícia precisava decidir se estava disposta a levar essa fantasia impossível para o mundo real, com todos os riscos terríveis e possibilidades aterradoras que isso implicava. O voo de volta para São Paulo estava marcado para a manhã seguinte, domingo, logo cedo. Letícia acordou com o primeiro raio de sol entrando pelas cortinas e encontrou o lado de Faisal do sofá já vazio, arrumado como sempre. Por um momento, ela se perguntou se a conversa do terraço havia sido um sonho. Mas não, era real demais. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Eles não haviam chegado à conclusão definitiva na noite anterior. Apenas concordaram em conversar mais no Brasil, longe da intensidade daquele lugar. Mas Letícia sabia que a decisão já estava tomada no fundo do coração. Ela estava disposta a tentar, por mais assustador que fosse, porque a alternativa, voltar para a vida sem Faisal nela de forma significativa, parecia infinitamente pior. Amanhã foi turbilhão de despedidas. A família inteira se reuniu para café da manhã final. Tarik e Amira, radiantes em seu primeiro dia como casal casado, já planejando lua de mel em Maldivas. As primas abraçaram Letícia com afeto real, fazendo-a prometer manter contato, visitar novamente. Até Laila estava presente observando de longe com expressão ilegível. Mas foi a despedida com Sheikha Nora que marcou Letícia profundamente. A matriarca a puxou para a conversa privada na biblioteca, onde raios de sol matinal entravam pelas janelas altas, iluminando a poeira dançante no ar. Letícia, ela começou, sem preâmbulos como era seu estilo. Não sou tola. Percebi que algo sobre seu relacionamento com meu filho era não convencional desde o início. Letícia abriu a boca para se defender, mas Sheikha Nora ergueu a mão. Deixe-me terminar. Não sei exatamente como isso começou, a matriarca continuou, e francamente não me importa. O que importa é o que vi acontecer nesses dias. Vi meu filho, que há anos mantém todos à distância, abrir-se. Vi você trazer leveza para nossa família, mesmo tropeçando e derramando coisas. Ela sorriu ligeiramente. Vi dois jovens se apaixonando de verdade, mesmo que talvez não fosse o plano original. Seus olhos inteligentes se fixaram em Letícia. Relacionamentos construídos em fundações incomuns podem se tornar os mais fortes, se ambas as partes escolherem honestidade a partir de certo ponto. Seja honesta com meu filho, seja honesta consigo mesma, e saiba que você tem minha bênção, qualquer que seja a história de origem de vocês. Letícia sentiu lágrimas queimarem. Eu não mereço sua generosidade, ela sussurrou. Deixe-me decidir o que você merece. Sheikha Nora respondeu com firmeza gentil. Agora vá e volte. Como namorada real desta vez.
A viagem ao aeroporto foi silenciosa. Faisal e Letícia, sentados no banco traseiro do carro, olhando as paisagens da cidade passarem pela janela, cada um perdido em pensamentos. A tensão entre eles não era desconfortável, mas carregada com coisas não ditas. No terminal privado, enquanto aguardavam no lounge VIP antes do embarque, Faisal finalmente falou. Sobre o que conversamos ontem à noite. Ele começou, mas Letícia o interrompeu. Eu quero tentar, ela disse rapidamente, antes que a coragem faltasse. Quero tentar fazer isso funcionar. Não sei como, e provavelmente vou continuar derrubando coisas e causando pequenos desastres, mas... Agora foi Faisal quem interrompeu, não com palavras, mas com ação. Eles estavam em área privada, sem olhos curiosos, e ele puxou-a para abraço que não tinha nada de apropriado para chefe e funcionária, tudo a ver com o homem segurando mulher que amava. Então aqui está o que vamos fazer, Faisal disse ainda segurando-a, sua voz roucamente emocionada. Quando voltarmos para São Paulo, não seremos mais chefe e funcionária. Você vai se demitir do seu estágio. Não porque eu estou pedindo, mas porque não podemos ter um relacionamento real se houver desequilíbrio de poder profissional. Letícia começou a protestar, preocupada com dinheiro, contas, mas ele continuou. Eu já conversei com 3 empresas parceiras que procuram profissionais de marketing digital. Você fará entrevistas, conseguirá posição baseada no próprio mérito, que eu sei que é excepcional. E então, como Faisal e Letícia, não investidor e estagiária, começaremos a namorar de verdade. Ele afastou-se ligeiramente para olhar nos olhos dela. Sem fingimento, sem farsa. Apenas nós dois descobrindo se isso funciona em mundo real. Você aceita esses termos? Letícia sorriu através das lágrimas. Aceito. E selaram o acordo não com beijo. Ainda não, porque Faisal queria fazer as coisas direito, pedir permissão adequada, não apressar, mas com promessa nos olhos um do outro. O voo de volta foi diferente do de ida. Eles conversaram por horas, não sobre acordos profissionais ou histórias inventadas, mas sobre coisas reais. Infância de Letícia no interior, 3 irmãos mais novos, pais professores que trabalharam duro para dar educação aos filhos. Infância de Faisal, dividida entre tradição e modernidade, pressões de ser segundo filho, mas ainda assim esperado a cumprir expectativas enormes. Eles descobriram amor compartilhado por fotografia, por cinema antigo, por conversas longas sobre filosofia e propósito. Descobriram que ambos queriam uma família eventualmente, mas não se apressavam. Descobriram 100 pequenas compatibilidades e algumas incompatibilidades que teriam que navegar. E descobriram que conversar assim, honestamente, era infinitamente melhor que qualquer farsa. Quando o avião começou a descida sobre São Paulo, Letícia olhou pela janela, vendo a cidade se aproximar. E pela primeira vez em dias, não sentiu ansiedade, mas esperança. Os meses seguintes foram de ajustes e descobertas. Letícia se demitiu da Tech Vision, explicando que estava buscando outras oportunidades e dentro de 2 semanas havia conseguido posição excelente numa agência de marketing digital com salário que finalmente cobria contas com sobra. Ela e Faisal começaram a namorar publicamente, enfrentando curiosidade inevitável, mas também apoio surpreendente. As amigas de apartamento de Letícia adoraram ele, especialmente depois que ele apareceu para jantar trazendo comida árabe autêntica que havia preparado ele mesmo. Os colegas da nova empresa de Letícia ficaram impressionados quando descobriram a conexão, mas ela rapidamente provou que a posição era baseada em competência própria. E devagar, passo a passo, eles construíram um relacionamento real, com altos e baixos, discussões sobre diferenças culturais, risos sobre seus desastres contínuos, mas sempre com fundação de honestidade que não existia no início. 1 ano depois, Letícia estava de volta a Riad, mas dessa vez não como namorada falsa trazida por desespero, mas como convidada de honra para o aniversário de Sheikha Nora.
A família a recebeu não com curiosidade, mas com familiaridade, como alguém que já pertencia. Sultan, o irmão mais novo, a provocou sobre continuar derrubando coisas, mas com afeto. Tariq e Amira, agora esperando o primeiro filho, compartilharam conselhos sobre relacionamentos interculturais. Até Laila estava lá, mas ocupada com o próprio namorado, finalmente tendo desistido da perseguição a Faisal. E quando o sol se pôs no último dia da visita, Faisal levou Letícia para terraço privado, onde haviam tido conversa crucial ano antes. Nos bolsos, ele carregava algo que havia pertencido à sua avó, um anel com safira cercada de pequenos diamantes, tradicional, mas delicado. Letícia Moraes, ele começou, e sua voz estava firme, mas emocionada. 1 ano atrás, eu trouxe você aqui baseado em meio-verdades e desespero. Você derramou suco em mim no avião. Ela riu através das lágrimas que já começavam. Você tropeçou em metade dos tapetes desse palácio. Você conquistou minha família com autenticidade mesmo quando estava aterrorizada. Em algum lugar entre farsa e realidade, você conquistou meu coração completamente. Ele se ajoelhou então, lá no terraço sob estrelas que brilhavam no céu limpo do deserto. Não estou te pedindo para fingir mais nada. Estou te pedindo para tornar real de forma que sociedade reconheça. Case-se comigo. Não porque minha família espera, não porque é conveniente, mas porque não consigo imaginar futuro sem você nele, tropeços e tudo. E quando ele abriu a caixinha, a safira brilhou sob luz das estrelas. Letícia não disse sim imediatamente. Em vez disso, ela fez o que sempre fazia. Foi honesta. Se eu aceitar, ela disse, vou continuar sendo desastrada. Vou derrubar coisas em eventos formais importantes. Vou cometer erros culturais mesmo depois de anos aprendendo. Vou te frustrar e te fazer rir ao mesmo tempo. Faisal sorriu, ainda ajoelhado. Eu sei. Conto com isso. E vou precisar que isso seja uma parceria real, ela continuou. Não você cuidando de mim, mas nós dois construindo vida juntos, como iguais, mesmo com diferenças de onde viemos. Sempre, ele prometeu. Então sim, Letícia disse finalmente, estendendo a mão enquanto lágrimas corriam livremente. Sim, eu vou me casar com você. Quando ele deslizou o anel no dedo dela, ficou perfeito. E quando ela se inclinou para beijá-lo, selando a promessa sob céu estrelado, ela tropeçou ligeiramente no próprio pé. Mas ele a segurou firme, rindo contra seus lábios. E ambos souberam que haviam encontrado algo raro. Amor que não pedia perfeição, apenas verdade. E se você chegou até aqui, até o final dessa história de farsa que virou amor verdadeiro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Porque assim como Letícia e Faisal, às vezes as melhores histórias começam de formas inesperadas, mas quando há a verdade no coração, o final feliz não é apenas possível, é inevitável.